Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começa agora mais um Frente a Frente. Nosso convidado hoje é o professor Márcio Cavalcante, ele que é coordenador do projeto de eficiência energética e mini geração de energia lá na UFAL e nos traz uma boa notícia. A notícia de que esse projeto terá um investimento de cerca de 2 milhões da ANEEL, da Agência Nacional de Energia, e para a eficiência energética e pesquisa lá no campus da UFAL. Professor, eu agradeço antecipadamente a sua presença aqui hoje conosco e falemos sobre como tudo começou, como esse processo, tanto das tratativas junto com a Eletrobras Alagoas, que é um projeto de pesquisa com apoio da Eletrobras, compartilhado, e como se chegou a esse projeto ser reconhecido pela ANEEL ao ponto de se colocar um investimento desse porte. Ok, eu começo agradecendo o convite, Gorete. É uma oportunidade para a universidade mostrar um pouco do seu trabalho. Com relação ao histórico, houve um conjunto de fatores que nos levou a esse cenário. O primeiro deles foi a criação de um grupo de trabalho em energia, que é liderado pelo professor André Aquino, onde ele convocou a comunidade universitária, foi uma iniciativa da reitoria, fez essa convocação, alguns professores se apresentaram, representando suas unidades acadêmicas, e começou-se ali uma conversa ou um trabalho voltado a ações com o intuito de diminuir a conta de energia da universidade, promover essa economia para a instituição, além de realizar alguns trabalhos de pesquisa na área de energia, principalmente na área de eficiência energética. Em que ano começou? Esse grupo, ele começou suas atividades no ano passado, certo? Eu acredito que no comecinho do ano passado. E rapidamente já aponta resultados, né? Sim, sim. Quando a instituição, ela reúne seus profissionais dentro de um propósito que vai beneficiar todos... Coletivamente. A tendência é que as coisas caminhem. O André, por meio da sua liderança do grupo, fez algumas provocações e entre elas foi a participar desse edital, que é um edital lançado pela ANEEL, onde na realidade quem submete a proposta são as distribuidoras. A Eletrobras. No nosso caso, a Eletrobras Alagoas. Aqui Alagoas. Exatamente. E como foi esse processo? A Eletrobras Alagoas, sem a priori conversar com a nossa instituição, já havia se colocado, né, à disposição da ANEEL como uma possível candidata ao recurso que era destinado a ações de eficiência energética e mini geração nas instituições públicas de ensino superior. O principal propósito desse edital é fazer com que as instituições de ensino superior sejam vetores, junto à sociedade, de ações de eficiência energética e o uso da mini ou microgeração distribuída de energia. Através, como traduzir isso? Energias alternativas? Principalmente a partir de fontes renováveis. Solar, principalmente, fotovoltaica, pode ser através de biodigestores, pode ser através de aerogeradores de energia eólica, mas a maior parte das propostas que foram apresentadas à ANEEL utilizaram como fonte de energia a energia solar fotovoltaica. Pois é, porque a nossa geografia e a nossa localização, né, no planeta nos colocam de uma forma muito favorável para a utilização dessas energias renováveis. Exatamente. O Nordeste, nesse sentido, é estratégico. Os investimentos em aerogeradores, em parques eólicos e na microgeração distribuída usando energia solar fotovoltaica aqui no Nordeste, é algo que está sendo incentivado pelo governo já há algum tempo. Houveram alguns meses do ano passado em que os parques eólicos produziram mais energia que as usinas hidrelétricas. Então, sem a presença desses parques eólicos, nós estaríamos passando por uma grave crise de energia. Não se concebe que países da Europa que têm um inverno rigoroso se utilizem, sobretudo na área rural, de energia renovável. E o Brasil, que tem essa expansão tão favorecida pela natureza, né, não se utilize. Estamos atrasados na busca dessas energias renováveis? Não, eu não julgaria dessa forma. O Brasil, ele é desenvolvedor de tecnologia, inclusive na área de energias renováveis, certo? O próprio etanol,
Hoje nós temos a realidade do etanol segunda geração, que ao invés de ser produzido a partir da sacarose, ele é produzido a partir da celulose. Então a cana de açúcar que é utilizada na produção desse etanol, ao invés de ser uma cana enriquecida em sacarose, seria em celulose, ela é um pouco mais espessa. E isso no nosso estado, que tem várias usinas nessa área, é algo que vem sendo feito não só por parte da indústria, mas a academia tem dado suporte histórico para essas usinas. Já que estamos falando da academia e desse suporte histórico, como a gente pode compreender o fato de o Proálcool não ter tido a dimensão e ter continuado com a força como ele surgiu? Certo, mas ele não morreu na academia de maneira alguma. Na academia? Na academia não. Nós temos um programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar que é reconhecido no país inteiro. Muitas vezes, muitas pessoas desconhecem isso, mas em torno de 60% da cana plantada no Brasil, ela é desenvolvida aqui no programa de melhoramento genético da cana-de-açúcar da UFAL, certo? Hoje nós temos a Glambio, que investiu algo em torno de R$500 milhão em um parque industrial, numa indústria, numa fábrica, cujo propósito é produzir etanol de segunda geração. Pois é, mas eu não consigo entender como... Claro, a gente entende que isso é uma decisão política do modelo econômico do país que possibilitou não dar à questão do Proálcool uma atenção, digamos assim, eu diria até terciária e não prioritária. Por exemplo, fabricou-se aí carros flex e o que a gente vê hoje é que nós poderíamos pagar bem menos, né, pelo combustível, dentro dessa ótica mais abrangente da utilização do álcool, do etanol. Certamente tem esse fator financeiro, né, econômico, mas a gente também não pode esquecer que o álcool ele polui bem menos do que a gasolina, claro, ou combustível justamente fóssil. Por isso. E no caso do etanol de segunda geração, ele polui ainda menos. Então é uma forma de energia, uma fonte de energia que vem sendo explorado no Brasil, historicamente, né, já há alguns anos. É um programa, né? Os incentivos ao uso do álcool atravessaram um momento em que não estavam sendo tão correntes, tão favoráveis, mas com o surgimento de uma tecnologia também brasileira, que é o motor flex, voltou-se a utilizar mais álcool. Felizmente, né? A natureza também agradece. Sim, certamente. E só para reforçar aquele ponto que você colocou em relação ao nosso Nordeste, a Alemanha e os países mais desenvolvidos já estão pensando bem mais à frente no intuito de usar as fontes renováveis como predominantes na sua matriz energética. A Alemanha, depois do evento de Fukushima, do acidente de Fukushima, já existia uma pressão da sociedade para fechar as usinas nucleares, que correspondia a 25% da matriz energética alemã. Depois do acidente de Fukushima, a pressão popular, por decisão do parlamento alemão, essas usinas vão ser todas fechadas e a partir de 2050, 80% da matriz energética alemã vai ser formada de fontes renováveis. E, professor, o Brasil teria essa condição, tem essa condição desde sempre, né? Com certeza. No nosso caso, eu queria destacar a Alemanha, esse comparativo com a Alemanha, porque em termos de insolação, o nosso Nordeste tem 50% mais do que a Alemanha. Exatamente. Nós também somos beneficiados, agraciados, com um potencial eólico que já está sendo explorado, certo? No Ceará, principalmente, em Ceará Pernambuco. Foi pioneiro nessa região, sim, não é? sim. Há muitos anos eu já via lá os parques eólicos. Coisa que a gente não vê, por exemplo, não está vendo agora aqui em Alagoas, por exemplo. Alagoas, eu digo assim, no conjunto da região, Alagoas parece que veio um pouco atrás, não é? Dessas iniciativas. Sim, mas não o nosso programa... Não em relação à comunidade, aos estudos e às pesquisas da comunidade acadêmica. Eu digo da utilização pelo poder público, sobretudo, na utilização dessas alternativas energéticas. Sim, vamos lá.
Pernambuco também tem se utilizado, né? Tem instalado parques eólicos, o Rio Grande do Norte. Isso porque no Brasil, quem tem mais potencial eólico é a região Nordeste e o Sul. O Sul também ele tem alguns parques eólicos. No caso especificamente de Alagoas, o potencial eólico de Alagoas ele não é tão grande em comparação a esses estados, principalmente o Ceará e o Rio Grande do Norte, certo? Mas ele poderia ser explorado, certamente. Mas as placas, né, poderiam, para energia solar, disponibilizar na região, em todo Agreste, Sertão, a própria Grande Maceió possibilita isso o ano inteiro, né? Sim, existe um projeto de uma empresa, que infelizmente eu não recordo o nome agora, mas que tem um propósito de instalar na cidade de Delmiro Gouveia uma usina solar fotovoltaica com 300 megawatts, pico de potência. Então, seria a primeira grande iniciativa no que diz respeito a usinas solares fotovoltaicas aqui no nosso estado, certo? Com relação aos empresários da região, nós temos o Grupo Ceruti, que investiu, com o apoio do BNDES, 37 milhões de reais na empresa Puri Energy, em Marechal Deodoro, que tem o propósito de iniciar a produção de painéis solares fotovoltaicos a partir do ano que vem. A planta, que é uma planta italiana, já está pronta para a produção dos painéis, mas por enquanto eles não estão produzindo. Bem, o projeto foi aprovado sem restrições e foi classificado no Brasil, no geral, em 4º lugar. Essa colocação, na verdade, nós obtivemos no projeto de pesquisa a 3ª melhor nota. A 3ª melhor nota? A 3ª melhor nota, entre as 27 propostas submetidas. Houveram 5 recusadas e 11 foram aprovadas sem restrições, incluindo a nossa. Entre as distribuidoras da Eletrobras, que são 5, a nossa teve a melhor nota no projeto de pesquisa, certo? Porque, na verdade, foram 2 propostas. Uma para pesquisa, que foi preparada pela academia, e uma outra de eficiência energética, que foi preparada pelos engenheiros da Eletrobras. Essa proposta obteve a 5ª melhor nota nesse contexto, certo? Nesse sentido, o que significa para a universidade, não é, esse reconhecimento desse projeto? Significa bastante. Para os alunos, especialmente os alunos do curso de Engenharia de Energias Renováveis... Do qual o senhor é coordenador na universidade? Do qual eu coordeno, né? Sou coordenador de graduação desse curso. A presença da mini usina lá vai ser basicamente um laboratório a céu aberto para eles, certo? Onde eles vão poder ter suas aulas práticas, onde eles vão poder visualizar o funcionamento dessa mini usina, além dos projetos de pesquisa que visam monitorar a mini usina, testar simuladores, que serão realizados por professores e por alunos orientados por esses professores. Bem, esse projeto, ele vai possibilitar também dar um pontapé, digamos assim, para outras iniciativas? Se estimula, não é? Com certeza, é uma porta aberta. Eu encaro da seguinte forma: essa parceria com a Eletrobras, Alagoas, ela é importante, certo? Ela é importante. Está consolidada. Com esse projeto, é um passo importante para consolidá-la, certo? Para consolidá-la. Claro, a proposta foi aprovada, mas ela deve ser conduzida da melhor forma possível para que possamos obter êxitos, certo? Já tivemos algumas reuniões e, entre elas, tomamos decisão com relação ao posicionamento da usina. O propósito é que ela esteja num local bastante visível. A ideia é que fique no campus principal, entre a biblioteca e a reitoria, para quem conhece, onde tem um fluxo muito grande de pessoas. A proposta, ela não se limita à mini usina, ela também tem uma ação de eficiência energética que a principal seria a substituição das 1.520 lâmpadas da nossa biblioteca central, que são fluorescentes, tem 40 watts de potência, e serão substituídas por lâmpadas LED, que têm menos da metade da potência, ou seja, vai consumir menos da metade, certo? E o consumo da energia, do ponto de vista do que se paga, a economia que se vai ter no final?
No que diz respeito à substituição das lâmpadas, nós vamos ter uma economia anual um pouco acima de R$ 33 mil. No caso da minusina solar fotovoltaica, um pouco acima dos R$ 83 mil. É substancial por ano. a economia. Sim. Considerando a vida útil da minusina solar fotovoltaica, os painéis, a maioria dos fabricantes dão uma garantia em torno de 20 anos, mas eles podem ter uma sobrevida. Mas usando esses 20 anos de vida útil, a economia total propiciada pela minusina vai ficar em torno de R$ 1.600.000. E no caso das lâmpadas, que se estima uma vida útil de 25 mil horas, considerando 8 horas de uso da biblioteca, é um local que usa o tempo todo iluminação, obviamente, né? No caso das lâmpadas, a economia anual vai ser em torno de 33 mil, e considerando 25 mil horas de vida útil, isso dá mais ou menos 12 anos e meio para 8 horas de uso da biblioteca nos dias úteis. A economia total vai ser um pouco acima de 400 mil. Então, juntando as duas, é uma economia de 2 milhões e alguma coisa. Em tempos de crise econômica que respinga nos investimentos na educação, por meio dos contingenciamentos federais, é um projeto super bem-vindo, não é? Esse projeto ele atendeu em cheio as primeiras demandas ou a motivação da criação do Grupo de Trabalho em Energia, que foi realizar ações com o intuito de diminuir a conta de energia da universidade e atrelar essas ações pesquisa, envolver professores, porque é difícil envolver professores em ações que não envolvam pesquisa, e ao mesmo tempo realizarem pesquisas. Então, a presença da minusina lá e da substituição dessas lâmpadas, elas também serão alvo de pesquisas que estão previstas no projeto. Perfeito. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo, professor, e a gente volta em menos de 1 minuto. Até já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Márcio Cavalcante, ele que é coordenador do projeto de eficiência energética e mini geração de energia na UFAL, como também coordenador do curso de engenharia de energias renováveis. Está falando aqui conosco sobre esse projeto que garante à UFAL uma economia incrível no consumo de energia, sobretudo no campus, não é, professor? E eu pergunto, é a primeira vez que a gente tem conhecimento de um projeto dessa magnitude, né, que vai beneficiar o campus na economia de energia consumida em meio a tantas dificuldades, né, que hoje passam as universidades com esse contingenciamento dos recursos federais. Portanto, esse projeto tem esse valor, né, de a universidade estar atenta a editais e colocar a inteligência, a pesquisa a serviço de uma economia necessária para a universidade. E, por outro lado, a questão do viés educacional, que o senhor falava aqui antes de iniciarmos este segundo bloco. Nesse sentido, a universidade estimula novas iniciativas do gênero, no seu entendimento? Sim, com certeza. Um dos propósitos do edital da ANEEL, além da realização de pesquisas e das próprias ações de eficiência energética e mini geração dentro da instituição com o intuito de economizar energia, o intuito é fazer com que a instituição pública de ensino superior seja um vetor no sentido da sociedade ter conhecimento dessas ações, da universidade publicizá-las, mostrar as vantagens de uma política que visa uma eficiência energética, que visa utilizar fontes alternativas com o intuito de gerar energia onde ela vai ser consumida. É a relação da eficiência e da eficácia, né? Sim, sim, exatamente. Então, a escolha da biblioteca, que foi feita pelos engenheiros da Eletrobras, eu achei bastante feliz. Por quê? Porque ele é um ambiente onde mais circula pessoas da instituição. E de vários cursos. Aberta o dia inteiro, praticamente. Exatamente. Então, além da substituição das lâmpadas, o projeto prevê o uso de folders, o uso de um painel mostrando
a ação que foi realizada na biblioteca, o que ela vai representar para a instituição em termos de economia e de energia, certo? Isso replica, né? Sim, até no hábito. Sim, as pessoas ficam mais atentas com a possibilidade de ter na sua casa uma iluminação, um projeto de iluminação mais eficiente. As lâmpadas LED, além de elas serem mais econômicas, elas não emitem raios ultravioleta e infravermelho. Que para uma biblioteca é interessante, porque esses raios podem danificar com o tempo, com bastante tempo, evidentemente, o acervo. Então, é um outro ganho que nós vamos ter com essa ação de eficiência energética dentro da nossa biblioteca. A Comissão Interna de Conservação de Energia, como ela tem se estruturado dentro desse trabalho? Ok. Essa comissão, ela teve origem no grupo de trabalho em energia. Foi uma forma de formalizar esse grupo, certo? E ela tem representantes dos vários campos da universidade, certo? Eu sou do SECA, que é o Centro de Ciências Agrárias, de Rio Largo, onde fica o curso de Engenharia de Energias Renováveis. Eu sou um dos membros. Tem o professor Cícero, do campus Sertão. Tem o professor André, do campus AC Simões. O professor Wellen Silva, que é um engenheiro eletricista, do Centro de Tecnologia. Então, a ideia do André, eu achei bastante feliz, foi ter um grupo representativo da instituição. E eu acredito que esse grupo representa bem essa instituição, certo? E ele foi o primeiro passo dado no sentido de participar desse edital, foi promovido por esse grupo, foi uma ação desse grupo. Convocar a comunidade acadêmica das várias unidades, dos vários cursos, para saber quem teria interesse em participar. Foram submetidas propostas por mais de um professor, por mais de um grupo de pesquisa, e o André me deu essa incumbência de pegar essas subpropostas e construir uma única, junto com a Eletrobras, certo? E assim foi feito. Então, essa comissão, o trabalho dela não vai parar por aqui, certo? A ideia é propiciarmos ou realizarmos ainda mais ações. Uma delas, que está sendo trabalhada agora, é a implantação do curso de Engenharia Elétrica. Pois certo? é bem oportuna essa preocupação e transformar isso em realidade, porque já há uma ambiência que mostra essa necessidade, né? Sim, com certeza. A UFAL, infelizmente, é uma das poucas universidades que não tem o curso de Engenharia Elétrica. O curso de Engenharia Elétrica, ele é um curso estruturante. Ele vai servir, vai dar um suporte muito importante ao desenvolvimento industrial. Exatamente. E acadêmico para os demais cursos. Exatamente. Certo? Os cursos envolvidos nessa proposta, eu posso dizer dessa forma, porque os professores vieram desses cursos, são os cursos de Engenharia Civil, o curso de Engenharia da Computação e o curso de Engenharia de Energias Renováveis, certo? A proposta contempla profissionais, professores desses três cursos. E vai envolver alunos também desses três cursos. Professor, qual é a expectativa e a estimativa, melhor dizendo, para tornar esse projeto realidade no campus da UFAL? Ok. Como eu já havia dito, nós já definimos o local dessa mini usina. Ela vai ocupar uma área em torno de 1.500, 1.600 metros quadrados, certo? Nós vamos fazer um projeto não só da própria mini usina, mas da infraestrutura que vai contemplá-la, que vamos precisar de um alambrado que garanta a segurança, né, da presença desses painéis lá, que são equipamentos caros. A CINFRA, que é a Superintendência de Infraestrutura, vai nos dar o suporte no que diz respeito ao projeto arquitetônico. Hidrossanitário, porque a gente vai precisar lavar esses painéis com alguma frequência. O próprio projeto elétrico, porque durante a noite essa mini usina precisa ser iluminada. Então, essas ações a gente já encaminhou elas, com o intuito de preparar um edital de licitação que garanta para a mini usina uma qualidade mínima para os seus equipamentos, certo? E vamos torcer. De funcionamento, por exemplo, o que se estima a médio a longo prazo? Tem já formatado aí os prazos, as metas para ter a construção já garantida em algum ano? Certo. A nossa ideia é até o dia 4 do mês que vem termos os projetos prontos para preparar o edital licitatório. E seria maravilhoso, e essa é a intenção,
que essa usina já esteja implantada no campus até o final do ano. Já até o final do ano? Sim, sim. É o propósito. Claro que tem um processo licitatório que leva algum tempo, tem a burocracia. A burocracia é terrível. É terrível, mas a nossa parte... Necessária. Sim, e necessária, no que se trata de instituição pública. Mas a nossa parte, no que diz respeito a tentar agilizar esse processo, ela já está sendo feita. A instalação da mini usina solar, não é? Ela vai favorecer, vai gerar essa energia e é a primeira vez que se tem no ambiente acadêmico, universitário, a instalação de um projeto como esse, não é? Sim, com certeza. A própria experiência de implantação da usina ela vai ser muito valiosa. Em que aspecto? Para os professores, para os engenheiros da Eletrobras e para os alunos, que vai ser importante que eles participem desse processo, que eles vejam ela sendo construída, implantada. Porque essa experiência vai ser primordial para aqueles professores que ministram, por exemplo, a disciplina de energia solar fotovoltaica. Para os alunos que vão pagar essa disciplina ainda. Porque eles vão ter a oportunidade de ver ali como, o que deve ser levado em consideração, quais as etapas que devem ser vencidas no processo de instalação de uma usina. E as instalações, como o senhor disse, devem estar prontas até o final do ano. Essa é uma meta otimista, mas é a nossa, é o que nós procuramos. Qual é a repercussão que tem isso no meio acadêmico, eu diria, não aqui em Alagoas, mas em outras universidades da região? Nós vamos proporcionar uma condição privilegiada em relação às demais universidades federais da região. Sim, mas a proposta do Piauí, da Eletrobras Piauí também, ela foi contemplada, se eu não me engano, com restrições, mas não vai deixar de ser contemplada. Que tipo de restrições são colocadas nesses projetos que o de Alagoas foi aprovado sem restrições? Que restrições seriam essas? Essas restrições podem ocorrer tanto no projeto de eficiência energética, que é feito pelos engenheiros das distribuidoras, como para o projeto de pesquisa e desenvolvimento, que é o projeto acadêmico, certo? No que diz respeito ao projeto acadêmico, a restrição pode ser, será que esses objetivos são viáveis, certo? Será que essa equipe está muito pequena, está muito grande? Será que o orçamento... Sim, esse projeto, além da parte escrita, ele precisou ser defendido para uma banca de avaliadores lá em Brasília, no prédio da ANEEL, certo? E essa defesa, eu acredito, tenha sido crucial nesse sentido, que é quando o avaliador pergunta, né, ou faz questionamentos, principalmente voltados à possibilidade de ver ali um problema no projeto que poderia ser consertado antes dele ser implementado. Para nossa felicidade, né, o trabalho conduzido lá na UFAL e na Eletrobras, ele não precisou dessa intervenção da banca, avaliadora e da ANEEL, no sentido dele ser ajustado para poder, enfim, ser contemplado. Pois é, isso mostra a qualidade do trabalho, da pesquisa e é estimulante para quem trabalha no setor. Nesse sentido, a UFAL está de parabéns, né, em relação aos demais, por ter aprovado um projeto tão importante sem restrições alguma. Ele vai ser implantado como ele foi concebido inicialmente. Os avaliadores chegaram à conclusão que não precisava ter alterações para poder ser implantado. Professor, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Márcio Cavalcante, ele que é coordenador do projeto de eficiência energética e mini geração de energia da UFAL, que nos fala sobre um projeto que, podemos dizer assim, foi premiado, não é?
para ser desenvolvido aqui em Alagoas, com um investimento de R$ 2 milhões pela ANEEL, com a participação de engenheiros também da Petrobras e pesquisadores, engenheiros da Universidade Federal de Alagoas. Esse projeto que vai minimizar substancialmente os custos da universidade com a energia, o uso da energia elétrica através de lâmpadas, de diversos sistemas operacionais que necessitam da energia, que vai reproduzir a fatura da energia a ser paga pela universidade em tempos bicudos, com restrições de financiamento e pelo governo federal. Portanto, é uma vitória, digamos assim, da universidade frente a todos esses desafios. E eu pergunto, diante dessa assertiva da comunidade acadêmica e científica da universidade, o que dizer do poder público, das empresas que podem se associar, digamos assim, a beber na fonte desse conhecimento e levar tanto para a iniciativa privada como para as gestões públicas essas experiências que vão diminuir custos no final desses trabalhos? Ok. De fato, as empresas e o poder público podem ser bastante beneficiados por essas ações e esses trabalhos que são realizados na academia. Como eu havia dito para você anteriormente, é uma mão de obra altamente especializada e relativamente barata, certo? Os professores estão ali procurando problemas para serem resolvidos, envolvendo alunos. E além de você resolver o próprio problema, você vai estar ali formando pessoas, formando profissionais que podem atender às demandas tanto das empresas quanto da sociedade. No caso específico da mini usina solar fotovoltaica, ela vai ser em pequena escala, que de fato ela tem 150 quilowatts pico de potência. Ela é uma mini escala de uma usina solar fotovoltaica de 1 megawatt, como essa que eu mencionei, que vai ser instalada muito provavelmente, não sei, já existe o projeto para ser instalada em Delmiro Gouveia, em torno de 300 megawatts, certo? Então essa experiência em pequena escala, ela reproduz bem o que é feito em grande escala. Os desafios tecnológicos vão estar ali presentes. A empresa que vai ganhar o processo licitatório, eu espero que seja uma empresa que realize um bom trabalho nesse processo de implantação. Obviamente, nós vamos acompanhar esse processo, certo? Para que ele seja feito da melhor forma possível. É impossível que a empresa, com tantos olhos, né, para acompanhar essa obra, ofereça um trabalho aquém da necessidade e da exigência da comunidade técnica e científica da universidade. Certamente. Dois membros do projeto são especialistas na área, certo? Exatamente. Então, eles não vai passar por eles qualquer equívoco cometido pela empresa, certo? Mas eu gostaria de destacar, como a gente já havia conversado, que essas ações da academia, que podem beneficiar, podem formar profissionais, podem resultar em trabalhos que sirvam de subsídio para decisões nas empresas, no poder público, isso é algo extremamente saudável. A academia vive de resolver basicamente problemas. E se esses problemas forem problemas reais, trazidos pelo poder público e pelas empresas para a academia, melhor. Todos saem ganhando, certo? Todos saem ganhando. Mas esse movimento, ele não é um movimento contínuo, permanente, de se observar do poder público, estando ele no governo do Estado ou nos municípios, de buscarem esse conhecimento para resolver seus problemas ali na base, não é? No município. Eu vejo algumas vezes algumas problemáticas que certamente o poder público tem um cuidado de tentar envolver representantes da academia, da sociedade, dos empresários, mas problemáticas que poderiam ser resolvidas, ou pelo menos ter como subsídio, trabalhos de pesquisa que são realizados em 1 ano, 2 anos, com um aluno ali focado naquela problemática, um professor focado naquela problemática. A custo zero. Certo, com custo zero, né? Só é chegar com a provocação na academia.
provoca a academia Isso é e ela resolve. importantíssimo que o senhor está falando, professor, porque isso estimula o poder público a ir buscar na academia, na comunidade científica, a solução dos problemas que é a forma mais racional possível, não é? Sim, sim. Infelizmente, né, a nossa realidade do nosso país como um todo, né, historicamente, nós sabemos que nós temos um problema com uma palavra chamada planejamento, né, que é essencial. Alguns países são referências nesse aspecto. Eu acredito que um país referência seja a Alemanha, por exemplo. A Alemanha, além dessa iniciativa de fechar todas as usinas nucleares e ter até 2050 80% da matriz energética composta por fontes renováveis, ela já tem um projeto de lei para substituir toda a frota de carros por carros elétricos, certo? E se o carro é elétrico, ele não vai ser, obviamente, ele não vai ser alimentado por uma tomada que advém ou vem de uma usina termoelétrica que usa carvão mineral. Certamente. Certo? Todo o processo tem que ser renovável, revisto. Senão vai perder todo o sentido do uso do carro elétrico. A cadeia, não é? Sim. A cadeia produtiva. Existe esse movimento, já é uma realidade, apesar do presidente dos Estados Unidos atual querer ir de contra esse movimento. Sempre na contramão. Né? Ir de contra o Acordo de Paris, que foi assinado em dezembro de 2015 pelo presidente da época, o Obama. A Alemanha, principalmente, que é uma das principais líderes nesse processo, ela está sendo bastante forte nesse posicionamento de que o Acordo de Paris ele vai vingar. Independentemente da do apoio ou não dos Estados Unidos. A China também está disposta. A China tem investido muito nessas fontes renováveis, porque é uma problemática enorme para eles a questão da poluição, certo? Que eles usam muito ainda carvão mineral. Enfim, eu acho que é um caminho sem volta. Para a sobrevivência da humanidade, não é? Com certeza, com certeza. Eu fui muito feliz, agraciado, vamos dizer assim, de estar nesse projeto de curso. O curso de Engenharia de Energias Renováveis, ele iniciou há 2 anos atrás. Nós ainda não formamos profissionais. Isso vai acontecer daqui a 2 anos e meio. Mas é um curso que, nesse ponto de vista, ele é estratégico, certo? Que ele vai tratar de uma temática que vai, certamente, ocupar um espaço importantíssimo para a sociedade e para o poder público. Certamente. Certo? Então, só para reforçar, a mini usina é uma experiência que vai ocorrer na academia, mas um dos propósitos, certamente, é que essa experiência, além de formar profissionais da própria academia e ter o acompanhamento de engenheiros da Eletrobras, que também vão aprender durante o processo, essa experiência, a ideia é que ela seja publicizada e que as empresas e o poder público cheguem lá e vejam se vale a pena ou não. Por exemplo, a nossa FAPEAL, que é uma agência de fomento à pesquisa, ela poderia lançar um edital nesses moldes, igual o da ANEEL, com o intuito de estimular práticas de eficiência energética e mini geração nas repartições públicas. Exatamente. Ela poderia usar esse exemplo federal. E os municípios idem, não é? Exatamente, exatamente. Tem problemas. A região norte aqui do estado, a gente observa que o desenvolvimento econômico comprometido com o turismo, porque na alta temporada a capacidade energética não é suficiente para atender aquela região, não é? É uma pena. Uma forma de resolver essa problemática seria utilizar essas fontes alternativas. Renováveis, exatamente. A grande vantagem da microgeração distribuída, ou a mini geração distribuída, que é o caso, é uma mini usina, porque microgeração vai até 75 kW pico, essa mini usina tem 750 kW pico. Essa prática da microgeração, ou os projetos de microgeração, eles já passaram a ser uma realidade no nosso país a partir da resolução da ANEEL 2012, onde você pode, a partir daquela resolução, usar medidores bidirecionais, em que você pode ter uma
cogeração de energia, você produz a energia no local onde ela vai ser consumida, mas caso ela não seja suficiente, você utiliza também da rede. Exatamente, faz o controle, né, para utilizar da melhor forma. Inclusive, pode possibilitar também, professor, aí é um questionamento que eu faço, os municípios poderiam se consorciar para apresentar um projeto que beneficiasse a região, não é? Exatamente. Aí vem aquela provocação que eu fiz inicialmente. O município tem um problema, por que não chegar na academia e perguntar que profissionais poderiam ajudar o município com essa problemática? Simples assim. Simples assim. Esse projeto, ele pode ser basicamente replicado, certo? Nós vamos ter então nós já tivemos uma experiência na elaboração da proposta. A experiência de implantação também vai ser bastante valiosa. Então, para resolver essa problemática que você apontou na região norte, você pode usar como solução a cogeração. E a grande vantagem da microgeração distribuída ou mini geração distribuída é que você vai gerar onde vai utilizar. Sem desperdício. Então, você economiza no fio, certo? No cabo de distribuição ou de transmissão, que seria necessário se você utilizar como fonte de energia elétrica as usinas hidrelétricas. Exato. Eu falei da região norte porque a reclamação é recorrente todos os anos. A cada alta temporada, o setor turístico é prejudicado com corte de energia por longos períodos, assim, durante o dia. E isso causa um desconforto e queima o produto que nós temos de qualidade, que é as nossas belezas naturais, que é o nosso litoral, que é o fato de as pessoas estarem aqui usufruindo. Não, é maravilhoso, é belo e tal, mas eu não consigo dormir porque não tenho ar-condicionado, porque falta energia, e tudo isso pode ser resolvido de uma forma muito tranquila, né? O que representa, ou essa problemática que você está colocando, ela exemplifica bem falta de planejamento, né? Exatamente. Porque é falta de infraestrutura, basicamente. As empresas, o poder público, a sociedade em geral, sofre com isso, falta de infraestrutura. E fica atada, não tem iniciativa de procurar. E essa é uma oportunidade, professor, que o senhor está colocando aqui, para despertar nos gestores que tem essa preocupação de resolver um problema e o seu município não consegue fazê-lo sozinho, de buscar ajuda, né, pelo consórcio, junto à universidade, saber como viabilizar, inclusive, essas parcerias. Não é? Sim, faz parte da proposta cursos de capacitação. Então, esses profissionais, os técnicos do poder público, dos municípios, podem participar desses cursos, certo? O curso vai ocorrer. Então, se esse curso vai ser para 50, 100, 150 pessoas, isso independe. Isso só vai definir o espaço físico onde ele vai ocorrer, se no auditório menor ou maior. Nós temos espaços físicos para isso. Então, nós vamos ter cursos de capacitação que visam justamente dar essa visibilidade às ações que vão ser realizadas durante o nosso projeto, que são de eficiência energética e de microgeração, ou mini geração, melhor dizendo, distribuída. Então, o espaço está aberto. A academia tem como um dos seus papéis principais na academia é desenvolver trabalhos que tenham ações diretas na sociedade, que é o que nós chamamos de extensão. É uma das ações. Fora a pesquisa propriamente dita e a formação de profissionais, certo? Formação de recursos humanos. Então, esse projeto tem esse viés de formar ou capacitar profissionais, seja da Eletrobras Alagoas ou interessados de municípios, do poder público, que chegam na academia e estamos de portas abertas para capacitá-los e mostrarmos nosso material. Pois bem, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, professor, e eu agradeço aqui mais uma vez a sua participação e parabéns à Universidade Federal de Alagoas, através dos profissionais que estiveram à frente e estão ainda desse projeto, que coloca Alagoas na linha desse desenvolvimento sustentável. Obrigada. Obrigado, Gorete. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.